Olá, aluno. Nossa aula de hoje é sobre ácidos, funções inorgânicas. Vamos entrar no assunto, né? Nos 4 tipos de funções inorgânicas, nós temos os ácidos, as bases, os óxidos e os sais. Então, hoje, nosso conhecimento é sobre os ácidos. Já havia comentado com vocês, né? Que são compostos moleculares, porque a união entre eles é através de ligação covalente. Eles liberam hidrogênio na presença da água, ou seja, em meio aquoso, né? O hidrogênio é o cátion, ele vai estar sempre à esquerda da molécula, né? Tem alguns exemplos de ácidos aqui, nós temos o ácido clorídrico, o ácido cianídrico e o ácido carbônico. Todo ácido em meio aquoso é um bom condutor de eletricidade, porque em meio aquoso forma uma solução eletrolítica, ou seja, conduz corrente elétrica. Ele tem um sabor azedo, né? Por ser ácido. Então, o limão é um exemplo, a laranja, o abacaxi, o morango, o kiwi, todas essas frutas ácidas, né? Com características cítricas que a gente fala, né? Porque tem a presença de ácido. Os elementos que formam os ácidos se formam por ligação covalente, como eu falei anteriormente. No geral, são tóxicos e corrosivos, mudam a cor de certas substâncias, dependendo do indicador, né? E reagem com uma base, formando sal e água, que a gente chama de reação de neutralização. Aqui nós temos um exemplo. E liberam hidrogênio quando reagem com metal. Aqui também tem um exemplo de uma reação simples troca, essa de baixo. E a de cima é uma reação de dupla troca. Beleza? Passando para o próximo slide, então a gente vai ver o que é uma ionização. O que é um processo de ionização? É o que formam íons, né? Na liberação do hidrogênio, desculpa que a professora bate aqui no... Quando em meio aquoso, todo ácido ele vai liberar os íons H+, que são os cátions, né? Então, para esse processo é chamado de ionização. Como exemplo aqui nós temos a primeira reação, nós temos o ácido clorídrico na presença da água, vai liberar o H+, mais o Cl-, que é o cloreto, é um ânion, cátion e ânion. No outro exemplo, nós temos o ácido fluorídrico, em presença da água, vai formar H+, mais o ânion fluoreto. Aqui nós temos o ácido sulfúrico, em presença da água, vai liberar íons H+, 2, né, porque isso aqui na molécula apresenta 2, então libera 2. Logo, o seu ânion vai ser bivalente. É um ânion bivalente, porque ele liberou 2 hidrogênios. Se fosse um ácido com 3 hidrogênios, como vários exemplos vocês vão ver adiante, então ele vai liberar 3 hidrogênios e assim por diante. Classificação dos ácidos. Presença do oxigênio. Bom, se o ácido não tem oxigênio, ele é chamado de hidrácido. E se ele tem oxigênio, ele é chamado de oxiácido, tá? Essa é a diferença. A próxima tela, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Olha só, se o ácido tiver um hidrogênio só, como é o exemplo aqui, ele é chamado de monoácido, porque vai produzir só um H. Se tiver 2 hidrogênios na molécula, ele é chamado de hidrácido, porque em meio aquoso ele libera 2 hidrogênios. Se tiver 3 hidrogênios, triácido, porque vai produzir 3 hidrogênios. E assim por diante, tetrácido para 4 hidrogênios, tá? Quanto à sua força, para os ácidos que não têm hidrogênio, que são os hidrácidos, nós temos HCl, HI e HBr, são considerados fortes. Moderado, HF. E todos os demais que não têm oxigênio, que não for um desses aqui, são classificados como fracos. Tá? Agora, se o nosso ácido tem oxigênio, existe uma formulazinha para a gente determinar a força, que é a quantidade de oxigênios menos a quantidade de hidrogênio. Se essa conta der entre 3 e 2 é forte, se der número 1, moderado, se der 0 é fraco. Então vamos lá.
O primeiro exemplo que a professora botou é o ácido nítrico. 3 hidrogênios menos 3 oxigênios menos 1 hidrogênio, 3 menos 1, 2, então é forte. Aqui, próximo exemplo, ácido fosfórico. 4 oxigênios e 3 hidrogênios, 4 menos 3, 1, moderado. Ácido bórico, 3 oxigênios e 3 hidrogênios, 3 menos 3, 0. Então, ele é um ácido fraco. Tá? Por hoje, pessoal, é isso. Vamos ficar com a classificação, a parte das características dos ácidos e a classificação quanto à presença do oxigênio, número de hidrogênios e a sua força. Um bom estudo para vocês e até a próxima aula.